Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as funções BD do Excel. Tá? Eu estou com o arquivo cap11.xlsx aberto e o exercício, a atividade que tem função, que a gente vai usar as funções BD, é a atividade 6. Tá? Então, olha o que eu tenho aqui. A partir da base de dados BD livros 1, e dos critérios listados na tabela auxiliar abaixo, calcule o que se pede. Use as funções BD. A gente vai usar BD livros 1, que é essa base daqui, tá? Tem o código, título, autor, editora, estoque, preço, estante. A gente já usou ela em PROC-V, tá? A gente vai usar ela agora com função BD. E eu tenho uma outra tabela aqui, que é uma tabela auxiliar, que ela tem exatamente os campos, os rótulos ou cabeçalho que eu tenho lá na base de dados. É assim mesmo que a gente faz quando usa a função BD, a gente copia e cola o cabeçalho e a gente coloca uma linha embaixo, que é basicamente depois para fazer os critérios. E vou mostrar isso para vocês agora. Então eu tenho várias perguntas aqui. Essas perguntas nos remetem a funções e vamos ver uma por uma. Então, primeira pergunta: quantos são os títulos da editora Atlas? Observem que a editora Atlas é um critério, está aqui, ó, editora Atlas. É como se eu viesse aqui, pegasse o campo editora e contasse, né? Contasse quantas vezes aparece Atlas. Na verdade, eu não vou contar por aqui, na verdade, ele quer saber os títulos, então é como se eu contasse os títulos com o critério ser Atlas. Então, essa que é o que o BD contar vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a BD contar. Existem duas funções BD contar e BD contar A. A BD contar ele consegue contar, mas somente se o campo for numérico, e a BD contar consegue contar com o campo textual. Então a gente vai usar a BD contar A. Ele vai me pedir o banco de dados, aí eu posso pegar o banco de dados. Na verdade, para não ter que ficar selecionando, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, BD Livros 1. BD Livros 1, a gente já até tinha feito aqui a seleção dela, só que não pega o título. E eu preciso que pegue o título, tá? Então eu vou pegar agora, vou fazer uma outra seleção, pegando o título, né, o rótulo. Vou selecionar tudo e vou chamar simplesmente aqui de BDF, de funções BD, né? BDF. Pronto. Agora eu tenho mais um nome, observe que eu tenho BD Livros, que foi usado no PROC-V, e eu tenho BDF, que vai ser usado nas funções BD. Agora sim, vai ficar mais fácil para a gente fazer a inserção aqui. Vamos lá. Eu vou entrar com BD contar A, que é essa função. O banco de dados eu sei qual é BDF, ponto e vírgula. O campo que eu quero que ele faça a contagem é o campo do título. O campo do título é o campo 2. Tá? A gente pega lá, ó, título está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Título é o 2. E o critério, eu quero que o critério seja a editora Atlas. Aí sim eu vou usar a tabela auxiliar. Ó. Eu venho aqui e seleciono isso aqui. Ó. É 6, é 7. Não pode ser só o de baixo, tá? Tem que ser os dois. Fecha parênteses, dou Enter. São 73 títulos que tem a editora Atlas como editora do livro. Olha o que é bacana da função BD, né? Ela faz a contagem do título usando como critério um outro campo. Então é como se ela faz a contagem de uma coisa usando o critério uma outra coisa. Então isso é bem específico da função BD. Tá? Poderíamos até pensar, mas com tabela dinâmica eu consigo também fazer isso. Consegue, mas você não vai ter isso dentro de uma função. Né? A tabela dinâmica não é uma função, apesar de eu poder criar funções com a tabela dinâmica. Vamos lá. Qual é a soma dos estoques dos livros com preço maior que 100? Então, vou botar aqui essa função, eu quero saber soma, então a gente vai buscar BD soma. O banco de dados é o BDF, que eu já selecionei antes. O campo, vamos lá.
ele quer a soma do estoque. Estoque está na 1, 2, 3, 4, 5. Estoque está na 5. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Preço maior que 100. Preço maior que 100 está aqui exatamente o critério selecionado. Fecho parênteses. Pronto. Vocês vão ver agora que vai ser mais ou menos a mesma coisa. O que vai mudar é o tipo de função. Por exemplo, qual o valor médio dos livros da estante ADM? Então vai ser BD média. Tem uma função BD. Todas as funções BD começam com BD e depois vem o que ela vai fazer. Tipo BD média, BD soma, BD contar, BD máximo, BD mínimo e por aí vai. Então vou usar BD média, selecionar o banco de dados. Poderia ter selecionado manualmente, né? Já viu isso, ou posso colocar o nome. O campo, o que ele quer é o valor médio dos livros, então é o campo preço, né? Preço é a coluna 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E ele quer que seja da estante ADM. Então eu vou pegar aqui, ó, estante ADM como critério na tabela auxiliar. O critério é sempre na auxiliar. Fecho parênteses. Preço médio é 68. Depois, qual o preço do livro mais caro da editora Atlas? Então, nesse caso, ele quer saber o mais caro, o mais alto, então é a função BD Max. Seleção do banco de dados é o BDF. O campo é o preço do livro, então é o campo 6, porque é preço, né? Preço está na 6. E o critério é da editora Atlas. Seleciono aqui a editora Atlas. Então, o livro mais caro da editora Atlas, aqui no banco, está 232,05. Depois, qual é o preço do livro mais barato com mais de 3 unidades no estoque? Então, vamos botar aqui o BD, vai ser o mínimo, porque é o mais barato. O banco de dados é o BDF. O campo, preço do livro, então eu continuo com o campo 6. O que vai mudar é que é com mais de 3 unidades no estoque. 57,75. Qual o volume médio de estoque de livros com preço maior do que 100? Então, o volume médio é BD média, né? O banco de dados é o BDF, a gente já viu. O campo, qual o volume médio de estoque? Estoque está na 1, 2, 3, 4, 5, coluna 5. E o critério é preço maior que 100. O critério vai ser aqui, G6, G7. Então, é 3 unidades, né? Volume médio de estoque, média 3 unidades. E qual o preço médio dos livros com mais de 3 unidades no estoque? Também BD média, BDF, ponto e vírgula. O campo é o preço médio dos livros, então o campo vai ser o 6, que é o campo de preço. E com mais de 3 unidades no estoque, aí eu vou selecionar aqui o estoque como sendo critério, e ele traz para mim 85,18. Então, as funções BDs, elas são bem interessantes exatamente por conseguir fazer a conta de algo, por exemplo, preço, média de preço, usando como critério um outro campo do banco de dados, que é, por exemplo, ter mais de 3 unidades no estoque. Então, é uma função super interessante. Para isso, um conjunto de funções, né? Para isso, a gente precisa ter essa tabelinha auxiliar e depois a gente vai preenchendo, com os critérios que a gente quer. Aqui tem vários porque eu estou fazendo várias perguntas, mas em geral a gente coloca apenas um, que é um critério que a gente quer. Tá? Lembre-se também que as funções BDs ela tem basicamente todas o mesmo tipo de sintaxe. Se eu pegar aqui, por exemplo, bancos de dados, aqui as funções BD, tem várias funções, todas elas começam com BD, tá? Todas elas começam com BD e vem a operação e a sintaxe é praticamente a mesma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.